Bom dia, alegria estar falando com vocês, com a Band News inteira e com os nossos ouvintes. Muito obrigada por nos atender. Matheus Simões, vice-governador, o senhor tem sido porta-voz aí do Propag, né? Esse programa de pleno pagamento das dívidas. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui mais direta para o senhor. Essa dívida, em algum momento, a gente pode dizer que ela vai ser quitada? A gente vai um dia conseguir chegar a zero, dever nada para o governo federal? Por quê? Porque já são, acho que mais de 40 anos, talvez uma dívida que começou ali na década de 90, talvez um pouquinho antes, já no período militar, e se estende até hoje. A gente pode dizer que essa dívida vai ser paga? Tem chance disso acontecer? Eu espero que sim. Na verdade, o Propag prevê um prazo de 30 anos para ela ser quitada, efetivamente não sobrar nenhum pedaço dessa dívida, mas eu entendo um pouco de desesperança daquelas pessoas que acompanham isso desde o começo. Você tem ideia, em 1996, quando essa dívida foi pela primeira vez consolidada, ela representava 16 bilhões de reais. Hoje ela já chegou a 165 bilhões de reais por conta dos juros cobrados pela União. Então, é de dar um pouco de desesperança mesmo, mas a estrutura que nós estamos criando é exatamente para que essa história tenha um fim, ainda que seja um fim longo em 30 anos. Governador, quem fala com o senhor é o Murilo, prazer falar com o senhor, uma pena que o senhor não pode vir aqui presencialmente, mas agradeço aí pela disponibilidade mais uma vez para falar com a gente. Eu queria entender o atual momento que a gente está. Os projetos foram enviados à Assembleia, a Assembleia está analisando esses, né, os projetos que, vamos dizer, regulamentam aí a forma que o Propag vai, como Minas vai aderir ao Propag, mas algumas notícias no meio do caminho, por exemplo, como a não possibilidade de valorar os imóveis e as estatais mineiras por parte do governo federal, por parte do BNDES. Isso, de alguma forma, na visão do senhor, dificulta ou impossibilita o andamento do Propag, ou vocês vão chegar a alguma medida com a Assembleia para que possa, mesmo assim, o governo aderir ao Propag, mesmo sem ter a valoração, por exemplo, das estatais mineiras que poderiam ser abatidas nesta dívida? Murilo, primeiro, obrigado por estar trazendo o tema. Segundo, só pedir minhas desculpas por não estar com vocês aí. Eu estou em Brasília hoje por conta das reuniões no Ministério de Minas e Energia para tratar do gasoduto do sul de Minas. Mas vamos na sua pergunta. O BNDES nos dizer que não consegue entregar a avaliação ainda dentro desse ano não é o que me causa mais preocupação, porque eu até entendo que o banco tem lá os seus procedimentos a cumprir. Me preocupa mais o fato do governo federal dizer no decreto que eu sou obrigado a apresentar a avaliação feita pelo banco deles se eles não terem combinado isso com o próprio banco. Isso mostra uma desorganização muito grande do governo federal na forma de conduzir o Propag. Isso causa preocupação. Então, neste momento, eu estou mais estressado com o tanto que o governo federal tem batido cabeça para pôr de pé um plano que, no final das contas, foram eles que ofereceram. Eu sempre chamo atenção para isso, porque Minas é refém do governo federal como devedora nesse caso, e o governo federal vai pondo situações que nos deixam desconfortáveis. Eles querem, já falaram mais de uma vez, que a gente ofereça mais bens do que os 34 bilhões, para que haja folga, para que se a avaliação for menor, a gente não seja desenquadrado. Aí eu chego na Assembleia para explicar isso, e é o próprio PT na Assembleia que não quer me dar autorização para entregar os bens que estão me sendo tomados no meio desse processo. Fica sempre aquela dúvida sobre até que ponto é uma desorganização do governo federal e do PT, ou a partir de que momento tem um pouco de má fé na maneira de conduzir a discussão em Minas Gerais, tão desalinhada com a discussão federal, e na esfera federal a discussão tão desalinhada entre os ministérios. Mas só, governador, só para insistir nesse ponto aqui, é possível ou é muito ruim para Minas fechar esse acordo sem saber o valor desses imóveis, ou vai ter que ser assim em razão dessas circunstâncias? Vai ter de ser assim, lembrando que a gente pode, ao final do processo, e é por isso que eu fico aborrecido com o governo federal, porque ele está mais uma vez, como credor, está nos colocando na posição de refém, que é pôr Minas Gerais de joelho de alguma forma, mas nós vamos apresentar uma avaliação provisória ao longo do mês de novembro, dezembro, para que a gente possa fazer o cálculo da parcela de janeiro. Mas vai ter que ser sem o valor definitivo, porque o BNDES foi apontado por lei como sendo o banco para fazer a avaliação, e ele já disse que não fará avaliação dentro desse ano. Para que a pessoa que está nos ouvindo, o ouvinte, entenda. Eu tenho que oferecer para o governo federal 35 bilhões de reais em ativos.
Quem tem de dizer quanto esses ativos valem pela lei é o BNDES, que diz que só vai dar esse valor ano que vem. Mas eu só tenho até 31 de dezembro para aderir ao programa, tendo necessariamente de oferecer mais de 10% ou mais de 20%, dependendo do desconto que a gente queira, de pagamento à vista para o governo federal. Nós estamos correndo atrás dos 20% para que a gente tenha o desconto mais alto. Até estou vendo alguns deputados falando para correr atrás de 10%, não estão fazendo uma boa conta de matemática, né? Porque nós vamos ter um prejuízo grande se a gente optar pelos 10%. O que vai acontecer, Murilo, é que no ano que vem, quando o BNDES dizer finalmente quanto vale cada um dos bens, Minas Gerais tem o direito de recuar e puxar os bens de volta se não concordar com a avaliação. Mas isso levaria a um desenquadramento de Minas dentro do Propag, com prejuízos muito sérios para o Estado ao longo dos anos. Resultado, resumo, o governo federal está nos tomando bens, sem nos dizer com antecedência quanto ele vai pagar por cada um deles, e lá na frente ele só nos deixa a alternativa de ou aceitar a avaliação que eles mesmos fizerem, ou sair do programa e perder os benefícios como desconto de 50% dos juros. Bom, estamos conversando com o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, do Partido Novo. Bom, a vice-governadora Luciana falando com o senhor, muito obrigada por participar mais uma vez, bom dia e bem-vindo. Agora, em meio a toda essa situação, como o governo está lidando com essa questão fiscal, né? No que diz respeito, inclusive, com os serviços essenciais, né? Como saúde, educação, como é que está essa questão dos serviços essenciais equilibrando aí com o ajuste fiscal? Luciana, estamos fazendo o nosso melhor para garantir que os serviços mantenham-se bem prestados. Lembrando que nós somos o primeiro governo de Minas Gerais a fazer o empenho total, o gasto total de verbas de saúde e educação já há 3 anos que a gente consegue fazer isso. Isso não tem precedente em Minas Gerais. Os governos não cumpriam o pagamento integral de saúde e educação, nós estamos cumprindo. Isso tem levado a resultados muito positivos. Qual que é a minha preocupação nesse momento? Não é saúde e educação, porque eu acho que aí os investimentos estão sendo feitos e vão continuar sendo feitos. Segurança, eu tenho uma preocupação muito grande com a infraestrutura. Sim. Segurança tem um desafio de remuneração, mas infraestrutura tem um desafio de orçamento. A gente precisa de mais orçamento e é por isso que eu insisto na necessidade da gente, na hora de aprovar as leis do Propag, lembrar que eu preciso criar um espaço orçamentário para colocar 1,7 bilhão de reais por ano em infraestrutura a mais do que a gente faz hoje como parte do Propag. Então, eu tenho insistido isso muito com os deputados, que eles falam, tem só que cumprir os 35 bilhões de federalização. Não. Eu também preciso encontrar uma fonte para um investimento de 1,7 bilhão de reais por ano e eu tenho insistido que essa fonte é a Copasa. Por isso que a gente sabe que o governo federal não quer, já disse para a gente informalmente, eu pedi até semana passada que eles formalizem a não intenção de federalização da Copasa, para que a gente possa discutir a transferência do controle da companhia, apurando esse recurso para investir em infraestrutura. Segurança é um desafio à parte. O mais importante para a gente reestruturar a segurança é a derrubada dos vetos que a gente está discutindo aqui em Brasília. O governador veio aqui semana passada, porque o governo federal vetou alguns artigos que comprimem muito o nosso orçamento e que impedem concursos. Especialmente na Polícia Civil. Então, a gente precisa de uma reestruturação de carreiras na Polícia Civil que depende da derrubada desse veto que está em discussão no Congresso agora. Agora, a gente volta um pouquinho ali para o Propag. O senhor falou que o governo federal não tem intenção ali de receber a Copasa, mas CEMIG, enfim, a Codemig, outros ativos, talvez sim. Na sexta, o senhor parece que estava tentando renovar o contrato com CBMM. Como é que está isso, a questão do nióbio, da exploração? Foi o prazo, né, de acordo com o CBMM foi ampliado? Queria que o senhor trouxesse para a gente um pouquinho dessas negociações. Vamos lá. O governo federal já manifestou que quer a Codemig, né? Ele tem interesse na mina de nióbio. É o nosso ativo mais valioso. Há uma discussão sobre se ele vale pouco mais de 20 ou mais de 30 bilhões de reais, então essa é a discussão da diferença hoje de tamanho da Codemig e Codenge. Ela sozinha vale certamente mais do que 2 vezes CEMIG e Copasa somadas. Então nós temos uma preocupação muito grande com essa companhia e eu autorizei na sexta-feira que a Codemig avance nas discussões com a CBMM sobre a renovação do contrato de exploração da mina. Por quê? A companhia que a gente tem, a Codemig, ela vale mais se o contrato que a gente tem com a CBMM for mais longo. Esse contrato dura só até 2032.
eu gostaria que ele fosse renovado por 30 anos, porque na hora da gente negociar com o governo federal, eu estaria renegociando um contrato mais forte, mais pesado, com mais valor garantido, isso aumenta o valor da companhia, o que é melhor para o estado de Minas Gerais. Mas eu também pedi, na sexta-feira, ao governo federal que se manifeste, em paralelo com o meu pedido para a Codemig, eu pedi para que ele se manifeste sobre as outras empresas. Então, pedi para que ele confirme que não tem interesse em Copasa, confirme qual tipo de interesse ele tem em CEMIG, porque Haddad fala uma coisa, ministro Alexandre da Silveira fala outra, pedi para eles dizerem se eles têm interesse também em MGI e em EMC. Então, estamos num momento de pressionar o governo federal para nos dizer o que eles querem. Agora, vice-governador, se esse acordo com o CBMM for ampliado por mais 30 anos, o senhor acredita que CEMIG talvez não precise entrar nesse pacotão de privatizações? Pode tirar Copasa e CEMIG? O senhor ficaria mais, entre aspas, tranquilo se fechar mais 30 anos pela Codemig? Muito difícil a gente imaginar que eu não preciso de nenhuma das outras duas companhias, pelo menos para fazer caixa para os investimentos obrigatórios. Mas, obviamente, dá tranquilidade para a gente na subida do valor. O que me mata nessa hora é o governo federal nos recusar a avaliação antes do prazo de adesão. É o que o Murilo estava perguntando, porque eu vou entrar meio no escuro. Então, você me pergunta, vai dar para fazer o pagamento só com a Codemig? Não sei. O BNDES não vai liberar a avaliação. Então, o que o próprio governo federal tem pedido é que a gente ofereça com um pouco de sobra, para a gente ter condição de recuar, se for necessário, no ano que vem. Agora, governador, uma outra pergunta ainda sobre esse tema. O senhor, numa entrevista, se eu não me engano, ao Estado de Minas, o senhor até falou que o secretário de Cultura não teria, né, não tem que se meter, você não usou esse termo, não, eu estou aqui usando outras palavras, mas falou que ele não teria que se intrometer nesse tema da questão dos ativos que vão ser colocados à venda, né, do patrimônio do Estado, que o Estado fez a lista, caso o governo federal tenha interesse. Essa fala, de certa forma, soa um pouco mal, de uma certa, vamos dizer, centralidade de decisões, enfim. Sobre esses imóveis, o senhor acredita que tem algum interesse para a União? Eu pergunto isso porque a União tem vários imóveis aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e alguns deles são até abandonados, né? Então, por exemplo, a faculdade aqui de engenharia no centro de Belo Horizonte. Então, minha pergunta essa não é apenas, meio pro forma essa oferta para o governo federal ou não? O senhor acredita realmente que alguma coisa aí possa ter interesse do governo federal? Murilo, primeiro assim, com todo respeito ao secretário Leônidas, eu não perguntei ao presidente da CEMIG se ele concorda com a federalização da CEMIG. Por quê? Porque é óbvio que a pessoa que está tomando conta do bem, ela é, a princípio, contra a federalização, porque significa perda de poder para ela. Então, quando eu digo que a gente não tem que consultar cada uma das secretarias finalísticas, eu não dei o secretário de Educação sobre a transferência do Estadual Central para o governo federal para formar ali um Cefet, um Instituto Federal de Tecnologia, porque há um apego às estruturas. Então, quando o secretário Leônidas diz numa sabatina na Assembleia que ele também preferia que os imóveis não fossem transferidos, ele está falando como tomador de decisão, respeito, mas eu não posso submeter os interesses de Minas Gerais ao interesse dele de controlar um imóvel ou outro. E é isso que eu disse e repito com muita tranquilidade, quem está mandando no imóvel não pode ser empecilho para que a gente faça a negociação com a União, especialmente porque nenhum dos imóveis que a gente está oferecendo vai deixar de ser usado para o fim que é oferecido. Quais são os imóveis que estão dando problema? Risoleta Neves é um hospital que já é conduzido pela Universidade Federal, nós estamos propondo que ele seja transferido definitivamente para a Universidade Federal. Outro imóvel que anda dando discussão, o Estadual Central, que seria transferido para a implantação de uma escola técnica. Então, e a gente tem, Murilo, respondendo a sua pergunta, procurado cada um dos órgãos federais e visto com eles quais são os imóveis de interesse. Esses dois que eu estou citando são imóveis que já têm interesse formalizado. Mas a gente tem mais de 350 imóveis que estão sendo discutidos com a União, cada um deles sendo discutido com os órgãos. Por incrível que pareça, a gente tem muitos imóveis que interessam aos órgãos. Vou dar o exemplo da Justiça Federal. A Justiça Federal está nos procurando porque ela usa imóveis alugados e nem todos os imóveis são adequados para ela. Então, ela está nos indicando vários imóveis em Belo Horizonte que ela teria interesse de assumir. E assim a gente vai negociando imóvel a imóvel, eu preciso ter tranquilidade para ter essa negociação, e aí dá essa impressão de centralização, mas é porque quem cuida de imóveis é a CEPLAG, não é cada uma das secretarias, a CEPLAG é que está tomando conta disso.
Perfeito. Muito bem. Bom, vice-governador, para quem está chegando agora, Band News FM, Matheus Simões, vice-governador de Minas Gerais, Partido Novo. Bom, vice-governador, vamos falar agora sobre repasses, inclusive, de verbas, né? O senhor falou agora há pouco da relação de Minas com o governo federal e também sobre a questão de duas perguntas numa só, né? Os pedágios ali, o pedágio na MG10, né? Vetor Norte aqui de Belo Horizonte. Como é que o senhor avalia, né? O governo do estado vai tentar mais algum passo à frente e em relação a essa relação com o governo federal, né? Inclusive na cobrança por mais repasses. Como é que o senhor avalia essas duas questões? Vamos lá, Luciana. Primeiro, eu continuo trabalhando com o governo federal para obter mais recursos para Minas Gerais. É por isso que eu estou em Brasília hoje. Não estou no estúdio com vocês, porque estou aqui para pedir investimentos em gás que possam ligar Pouso Alegre ao sistema de gás da Gasmig, de forma que a gente possa ter mais indústrias, mais empregos. Isso depende do governo federal. Tenho pedido mais investimento em estradas, por exemplo. A nossa preocupação é que a 116 e a 251 lá no norte do estado sejam concedidas rapidamente. Agora, é muito curioso que o governo federal, o PT, esteja fazendo concessões no estado inteiro, 262, 381, 040, 251, 116, mas na hora que a gente tenta fazer as mesmas concessões aqui no governo do estado, a bancada do PT se levante, judicialize, leve para o Tribunal de Contas e impeça que a gente avance com aquilo que é a solução que o próprio governo deles na esfera federal está adotando. Mais uma vez, né, o PT trabalhando contra Minas Gerais, a oposição trabalhando contra Minas Gerais, numa falta de razoabilidade enorme, porque eu repito, é o mesmo processo que eles estão fazendo na esfera federal. Qual que é a principal reclamação sobre o pedágio do Vetor Norte? Seria o fato da gente ter pedágio dentro da região metropolitana. A notícia espantosa, a 262, a 381 e a 040 que foram concedidas pelo governo Lula também tem pedágio dentro da região metropolitana. Por que não tem o mesmo movimento contra as concessões feitas pelo governo federal? É só para prejudicar quem usa as estradas estaduais? Isso dá um pouco de cansaço. Eu, da minha parte, estou fazendo o possível para buscar dinheiro junto ao governo federal, mas o PT em Minas Gerais e a esquerda estão fazendo o máximo para atrapalhar que Minas Gerais avance, mesmo quando a nossa opção é pelo mesmo modelo que o governo federal está adotando. Governadora, sua assessora já está pedindo para a gente encerrar aqui, mas eu não posso deixar de terminar. Eu sei que sua agenda está corrida aí, mas não posso deixar sobre a questão política eleitoral. O senhor continua firme aí com vamos dizer, essa ideia de pré-candidatura ao governo de Minas? O senhor como é que está esse plano e como que o senhor vê aí os outros possíveis pré-candidatos à direita, né? Especificamente o senador Cleitinho. Murilo, primeiro começar dizendo que reclamaram muito que o governador em alguns eventos teria dito que ele espera que eu governe Minas Gerais a partir de 27. O presidente Lula foi a Mariana dizendo que o senador Rodrigo Pacheco será o próximo governador de Minas, não vi ninguém reclamando. Então, primeiro é dizer que, mais uma vez, a oposição que fez representação contra o governador Zema, porque ele falou que gostaria que eu fosse o sucessor, podia fazer o mesmo com relação ao presidente Lula, com o que ele falou em Mariana na semana passada. Enquanto ele distribuía tratores em nome do senador, aliás. Porque isso, para mim, parece meio estranho do ponto de vista eleitoral. Você sai distribuindo um bem, dizendo que quem está dando esse bem é um senador, quando na verdade quem está dando é o governo federal, e dizendo que você espera que esse senador seja o próximo governador de Minas. Ninguém estranhou, aparentemente, que o presidente fizesse isso. Então, acho que do lado de lá está definido. O candidato de Lula é Rodrigo Pacheco, faz sentido. Foi Rodrigo Pacheco que defendeu Lula no Congresso durante todo o período que foi presidente, já desde o final do mandato do presidente Bolsonaro, inclusive. Do meu campo, eu tenho possíveis 2 candidatos junto comigo, pessoas que eu respeito, de quem eu gosto, com quem eu tenho ótima relação. O deputado Nicolas Ferreira, um deputado do bolsonarismo, que seria um candidato possível do bolsonarismo a governador, e o senador Cleitinho. Amigo, próximo, pessoa com quem eu me relaciono desde que eu e ele éramos vereadores, ele em Divinópolis e eu em Belo Horizonte. Eu tenho certeza que nós vamos trabalhar numa confluência. Nós somos diferentes em postura e em proposta, mas nós temos uma base que nos une, que é a leitura de que a esquerda não pode voltar a governar Minas Gerais e de que nós temos que ter soluções que priorizem a geração de emprego e desenvolvimento econômico para Minas Gerais. Acho que isso vai permitir que a gente conflua. Tenho conversado com os dois, com os partidos dos dois. Acho que com o tempo, e esse tempo é ao longo dos próximos meses, não é coisa para dias,
a gente vai chegar a uma unificação. Eu espero que seja ao redor do meu nome, que vou estar exercendo o governo do Estado a partir de março, quando o governador se afasta definitivamente do mandato para as discussões nacionais. Tá certo, conversamos ao vivo com o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões. Vice-governador, muito obrigada pela disponibilidade, pela entrevista aqui para a Rádio Band News FM Belo Horizonte. Um bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado, gente. Contem sempre comigo e mais uma vez, desculpa não estar aí presente, mas espero voltar de Brasília hoje levando boas notícias sobre investimentos em gás. Tá certo, obrigada. Bom dia para o senhor, bom trabalho por aí. O assunto é com Murilo Rocha. Pois é, Sinino e Luciana, ouvintes da Band News, a gente acabou de ouvir, né, a entrevista aqui do vice-governador Matheus Simões. Eu até chamei de governador várias vezes durante a entrevista, gente, mas isso é um hábito que a gente geralmente quer. Ao vice-presidente, a gente costuma chamar de presidente, ao vice-prefeito de prefeito, vice-governador de governador.